A noite é o período que mais estamos vulneráveis. Nosso corpo fica ali paradinho descansando e sequer percebemos o que está acontecendo ao redor. À noite muitas vezes somos visitados por diversos insetos que às vezes até passeiam por nós. Nossa, dá até agonia de pensar. Mas o tema desse vídeo é ainda mais agoniante. Você vai ver aqui insetos que volta e meia são encontrados em nossos ouvidos. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro insetos que talvez tenham entrado em seu ouvido e você não sabia. A invasão de corpos estranhos em nosso organismo é sempre motivo de inúmeros atendimentos nos centros de emergência em nosso país, e são várias as formas desse tipo de invasão, seja por via inalatória, ingestão de alimentos e águas contaminados, entre outras diversas maneiras. Mas uma que deixa todo mundo arrepiado só de pensar é a invasão de insetos pelo ouvido. Esse tipo bizarro de caso clínico pode ter como consequência desde um mero desconforto até quadros clínicos mais graves que podem gerar inflamação na região. E quando você está dormindo, nem imagina quais são os tipos de insetos que podem fazer isso contigo. Um tipo de inseto que já foi bastante encontrado em ouvidos humanos é o chamado zigentoma. Os que mais conhecemos desse tipo são as chamadas traças verdadeiras ou traças de livros. É um inseto bem estranho de se imaginar em nosso ouvido, mas saiba que ele é sim encontrado. O animal é bem pequeno e possui hábitos noturnos, o que facilita a ocorrência desse tipo de caso. E quem nunca teve medo de aranha? Pois é, muito embora a maioria esmagadora das aranhas seja completamente inofensiva para o homem, a mídia criou ao longo dos anos essa áurea de que as aranhas são animais perigosos, tanto que na década de 90 o termo aracnofobia ficou conhecido no mundo inteiro após um filme de bastante sucesso criar uma história fictícia de aranhas super venenosas. Enfim, de fato ainda temos muito medo desse animal, talvez por isso fiquemos tão agoniados com a possibilidade de uma aranha ter entrado em nosso ouvido. Mas saiba que isso não é tão incomum. Algumas espécies são bem pequenas e podem entrar em pequenos orifícios com facilidade. E se você achou bizarro tudo isso, saiba que não é só esse tipo de animal que é encontrado em nossos ouvidos. Há inúmeros registros de insetos como cupins, vespas, abelhas, formigas, percevejos, cigarras, borboletas e mariposas. Esses últimos, inclusive, invadem nossas residências com muito mais frequência em períodos chuvosos, quando então temos que redobrar nossas atenções. Outro bicho que, a depender da região, pode se multiplicar em períodos chuvosos são esses aqui. Comenta aí embaixo se tem muito desse aí na sua região. Pois é, esse tipo de besouro também é muito encontrado em ouvidos humanos, também não é por menos. Esses insetos procuram fontes luminosas e adivinha onde tem um monte? Sim, em nossas casas. Apesar de todos esses insetos já citados volta e meia serem encontrados em nossos ouvidos, nada supera os que vou falar agora. O segundo animal mais encontrado em ouvidos humanos é o mosquito. Pois é, aquele bichinho chato que fica te atormentando à noite, fazendo aquele barulho insuportável, pode sim entrar em seu ouvido. Claro que ele não tem a intenção de entrar, mas acontece. Michael Tom, médico otorrinolaringologista da A&T e da Allergy Associates, afirma que muitos desses insetos são sequer percebidos quando estão alojados em nossos ouvidos. Isso porque alguns são muito pequenos e só são percebidos via exame. Agora, o inseto que mais invade nossos ouvidos é, para desespero de alguns, a barata. Em uma amostragem feita em um centro de saúde do Rio de Janeiro, constatou-se que de todos os casos de corpo estranho na orelha, boca e nariz, mais da metade eram baratas. É um inseto que causa arrepios na maioria dos seres humanos, e não é por acaso. A barata é vetor de diversos patógenos como bactérias, fungos, protozoários, vermes e vírus. Elas podem transmitir diversas doenças através das patas e fezes pelos locais onde passam. E o que torna esse inseto tão comum em nossas casas? Bem, ele é um animal cosmopolita, adora a cidade e se desenvolveu bem em ambientes assim. Por isso que você pode até não ter visto uma vespa, um percevejo ou uma traça, mas certamente já viu uma barata.
Se você está em pânico agora, calma, eu tenho uma boa notícia para você. Existem maneiras de reduzir muito as chances disso acontecer, a ponto de você nem precisar usar tampões para o ouvido nem nada. A maioria desses insetos são atraídos pela luz e restos de comida. Portanto, uma forma de minimizar a invasão de cavidades humanas por insetos é reduzir o uso de luz de mercúrio e se utilizar de medidas de limpeza e higiene, eliminando, por exemplo, os restos de comida. Trocar os lençóis com frequência e manter a higiene pessoal também. Se mesmo com todas essas medidas os insetos não deixarem sua casa, contrate alguém especializado na eliminação desse animal. Tudo isso vai te ajudar a não ser visitado por esses bichinhos indesejáveis. E caso entre um bicho desse em seu ouvido, não tente remover com cotonete ou algo parecido, porque pode haver complicações. Para evitar qualquer problema, a remoção deve ser feita por profissional habilitado e com material adequado. É isso.